Boa noite, Anderson. Glória a Deus. Como vocês estão aí? Gente, bora lá para nossa aula então. Estamos estudando epístolas paulinas, as cartas de Paulo. Nós já vimos aqui nas outras duas aulas as principais cartas de Paulo, que é o livro de Romanos e o livro de Gálatas. Nós estudamos na primeira aula. Segunda aula, nós estudamos as cartas escritas por Paulo quando ele estava preso, quando ele estava em prisões, que é Efésios, Colossenses, Filipenses e também a carta a Filemon. E hoje nós vamos estudar mais quatro cartas que são destinadas às igrejas de Corinto e as igrejas de Tessalônica. Então vamos, só para vocês entenderem, as duas primeiras cartas que a gente estudou são cartas extremamente teológicas. Não sei se vocês se recordam, mas são muito teológicas, falando sobre Cristo, falando sobre salvação, falando sobre acesso a Deus, regeneração. As cartas escritas em prisões também são cartas teológicas, tratando de teologia, tratando sobre salvação, graça, Espírito Santo, Jesus e tudo mais. Essas quatro cartas que nós vamos estudar hoje, 1ª e 2ª Coríntios e 1ª e 2ª Tessalônica, são cartas doutrinárias, cartas que Paulo escreveu como doutrina para corrigir problemas que estavam acontecendo nas igrejas dessas duas cidades, ok? Então nós estudamos as cartas teológicas de Paulo, hoje nós vamos estudar as cartas doutrinárias que o apóstolo escreveu. E semana que vem, para fechar, nós vamos estudar as cartas pastorais ou as cartas pessoais de Paulo, ok? Todos entenderam, né? A irmã Andréia acabou de chegar aí, Deus abençoe, seja bem-vinda. Olha o Anderson, glória a Deus. Imagina, irmã, fica à vontade. O Anderson escreveu aqui, ó, quero que chegue logo o Apocalipse, tenho bastante perguntas. Eu também estou ansioso para o Apocalipse. O Anderson tem ainda mais uma matéria antes do Apocalipse, que é Cartas Gerais. Depois de Cartas Gerais, aí sim nós vamos estudar o Apocalipse. Então, mais ou menos final de março ali, a gente entra em Apocalipse, tá? E quem vai presencial aí também, eu vou levar um grande amigo lá para trazer também umas coisas diferentes para a gente ouvir, tá bom? Gente, bora lá então. Hoje nós vamos falar 1ª e 2ª Coríntios e vamos falar também da igreja de Tessalônica. Vocês vão perceber que o teor das cartas vão mudar. Semana passada as cartas eram cartas teológicas. Hoje já são cartas doutrinárias, tá? A igreja e a carta ali que Paulo destina à igreja de Corinto, essa primeira carta aqui, só para os irmãos entenderem, Paulo ele escreveu entre 55 e 56 depois de Cristo. E qual que era o objetivo de Paulo quando ele escreveu essa primeira carta aqui? É tratar de alguns problemas. Preste atenção. Mas pastor, ele está escrevendo para uma igreja e ele está tratando problema na igreja? Sim, meus irmãos, problema na igreja. Se tem um lugar para ter problema, é na igreja. Deixa eu ver a pergunta aqui, o Anderson. O Trump está parecendo o anticristo. Vamos conversar sobre isso. Hoje eu vou falar um pouco de Apocalipse aqui, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre anticristo, hoje eu vou falar um pouco aqui sobre o fim dos tempos, porque Paulo aborda isso lá na igreja, lá na carta aos Tessalônicos, tá? O Marcão, você vai levar ele? É o Marcão mesmo. É o Marcos que eu vou levar para trazer uma palavra pra gente lá sobre preterismo, tá? E vai ser bênção. Então, Paulo ele escreve essa carta à igreja de Corinto para tratar problemas. Irmãos, não se enganem, na igreja existem problemas. A igreja não é um lugar perfeito, está longe de ser um lugar perfeito. A igreja é um local feito e composto por seres humanos, e seres humanos são imperfeitos, tá? Mas nós todos estamos lá para buscar a presença de Deus e a perfeição em Deus. Boa noite, irmã Andréia, seja muito bem-vinda.
Fique à vontade, tá? Irmãos, uma curiosidade para vocês aqui, teólogos. Nesta carta aqui, que Paulo escreve, essa primeira ao Coríntios aqui, ó, que Paulo escreve a essa igreja, nesta carta Paulo fala assim, ó, já é a segunda vez que eu escrevo para vocês. Ou seja, existe ainda uma terceira carta escrita a essa igreja de Coríntios. Professor, aonde está essa carta? Até hoje ela não foi encontrada, tá? Mas nessa primeira carta aqui nós vimos que Paulo ele já tinha escrito uma outra carta que se perdeu e essa acabou sendo a primeira ao Coríntios e depois a gente vai ter segunda Coríntios, tá? E aí eu deixo aqui uma reflexão para vocês. Se essa primeira carta que Paulo escreveu, se ela fosse encontrada, o que aconteceria nos dias de hoje? E aí, a gente segue essa carta, não segue? A gente coloca ela na Bíblia, não coloca? O que a gente faria, né, se encontrassem essa carta? Será que haveria um racha no meio da igreja? Metade da igreja ia colocar essa carta, outra metade não ia colocar? Uma questão aqui para vocês pensarem. Não sei se vocês concordam, discordam, que se alguém quiser falar, fica à vontade. Mas, e se essa carta fosse encontrada, hein? Como que nós reagiríamos a isso? Como que seria a nossa vida de igreja se essa carta fosse encontrada? E essa primeira carta aos Coríntios aqui, ela chegou através de uma família daquela cidade, e ela é uma carta doutrinária, que visa o quê, professor? Corrigir e exortar os irmãos a servirem melhor a Cristo. Ok? Essa é a proposta dessa carta e para isso que Paulo a escreveu. Corrigir a galera. Essa igreja de Corinto, ela ficava numa metrópole, era bem localizada, porque a cidade de Corinto, meus irmãos, é uma cidade portuária. E toda cidade portuária, ela tem um grande fluxo de pessoas, uma grande movimentação de pessoas. Sendo assim, existem pessoas ali de diversas localidades. Como ela tinha um bom porto, né, para transportes e navegações, as pessoas iam muito, né, até esse local. Olha o Anderson aqui. Já é difícil falar de dízimo e oferta. Imagina outro livro novo. Verdade, Anderson. Seria um grande problema ali a gente ter que lidar com essa situação, né? Irmãos, um outro problema dessa cidade. Nessa cidade tinha um grande templo dedicado a Afrodite. Pastor, quem é Afrodite? Afrodite é uma deusa grega, denominada deusa do amor, tá? Deusa da beleza. E esse contexto, que contexto dessa deusa Afrodite, desse culto pagão aqui, favorecia a promiscuidade, favorecia a prostituição, favorecia todo tipo e qualquer tipo de banalização da relação íntima. E essa igreja que foi fundada por Paulo aqui, ó, nesta igreja, enfrentava problemas. E a gente vai estudar um pouco desses problemas nesta aula, tá? Mas entenda o contexto, principalmente vocês aí que pregam a palavra de Deus. Quando vocês forem pregar alguma mensagem, alguma palavra que está aqui no livro de 1 Coríntios, abordem esse tema, que era uma cidade portuária, explique que lá tinha um grande templo dedicado a Afrodite. Por conta desse templo dedicado a Afrodite, Paulo ele vai ter que escrever ali várias coisas que não era necessário, mas por conta desse templo ele vai ter que escrever. Por exemplo, eu já expliquei para vocês que as mulheres não podiam cortar o cabelo, que as mulheres deveriam usar o véu. Tudo isso Paulo vai escrever justamente por conta do contexto social dessa cidade em específico, que é a cidade de Corinto, ok? Todo mundo comigo até aqui? Todo mundo entendendo? Tá tudo certo? Dá um joinha aí, dá um ok, professor, só para eu saber que tá todo mundo comigo aqui.
Boa. Maravilha, gente. Primeiro problema para quem está anotando. Primeiro problema da igreja de Corinto. Divisões. Olha só. Divisões era o primeiro problema que essa igreja tinha. Os irmãos de Corinto, eles estavam escolhendo seus próprios líderes, sendo que eles eram da mesma igreja. Então, uns estavam escolhendo Apolo, outros estavam escolhendo Paulo, outros estavam querendo seguir Pedro, e eles faziam parte do mesmo corpo. E essa divisão estava destruindo aquela igreja. Essa atitude de ter uma divisão como essa mostra a carnalidade, evidencia a carnalidade e a imaturidade dos crentes desta igreja. Eu sei que hoje em dia nem existe esse tipo de problema na igreja, né, de divisão, né? Mas lá na igreja de Corinto, as pessoas já faziam segregações dentro das igrejas. Paulo vai ter que escrever essa carta aqui de 1 Coríntios combatendo esse tipo de divisão e um certo tipo de favoritismo dentro da igreja. Ah, se você é de Paulo, então você vai ficar com a gente aqui. Se você é de Pedro, então você vai ficar com a gente aqui. Eles estavam discriminando as pessoas por conta dessas divisões. Aonde que nasce a divisão, pastor? A divisão nasce quando um ser humano ele quer estar acima do outro. E aí nasce a divisão. Base bíblica para isso, Gênesis capítulo 11. Quando Nimrod queria controlar ali os outros seres humanos, houve a divisão das línguas, a Torre de Babel. Toda vez que um ser humano tenta controlar outro, isso causa divisão. Se está tendo divisão dentro da igreja, é sinal que tem um ser humaninho ali que quer se destacar, que quer subir, que quer estar acima do outro, tá? Gente, se vocês tiverem dúvida, abre o microfone, me pergunta ou manda no chat aqui, tá? Não fiquem com dúvida, ok? Vamos lá, quem está anotando aí? Segundo problema da igreja de Corinto, o orgulho na igreja. Levados por tantos pecados, os irmãos de Corinto levaram-se pelo orgulho e perderam respeito pela autoridade apostólica. Ali, irmãos, por ser uma cidade portuária, de muitos comerciantes, a igreja de Corinto, ela era uma igreja próspera, uma igreja grande, uma igreja rica. Então, eles, por conta do achismo, né, de pensar ali que por conta deles terem dinheiro, eles poderiam querer mandar em alguma coisa, eles perderam o respeito pela autoridade de Paulo, pela autoridade apostólica. Eles não estavam obedecendo mais como que eu posso dizer, a direção que o apóstolo Paulo estava dando para aquela igreja. Olha só que interessante. O orgulho no coração. E o orgulho é um dos pecados ali, dos primórdios, né? Foi o orgulho que fez ali várias desgraças acontecer desde o livro do Gênesis, e é o pecado que nós temos que tomar cuidado. Deixa eu tomar uma água aqui. E terceiro problema da igreja de Corinto é a imoralidade e a indisciplina na igreja. A imoralidade e a indisciplina invadiu aquela igreja de tal maneira que as pessoas viviam em prostituição e permaneciam na igreja, participando normalmente de tudo. E a congregação ignorava essa realidade. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Eu disse para vocês ali no início que havia o que lá na igreja de Corinto, na cidade de Corinto? Havia um templo dedicado à deusa grega Afrodite. Como era o culto dentro desse templo de Afrodite? Existiam várias mulheres que ficavam ali. Essas mulheres, elas eram chamadas
de sacerdotisas de Afrodite, ou sacerdotisas do amor. E essas sacerdotisas, elas ficavam ali no templo de Afrodite, e os homens chegavam até o templo, e eles tinham ali uma relação sexual. Os homens depositavam dinheiro ali no altar de Afrodite, e eles tinham relação com essa sacerdotisa. Esse era o culto para a deusa Afrodite. O que acontece? Os homens, eles iam para o templo da Afrodite, tinham relações sexuais dentro daquele templo, saía daquele templo e ia para a igreja, adorar a Deus na igreja. Porque para eles isso era algo normal. Para eles, participar da mesa do mundo, participar do culto do mundo, participar das coisas do mundo e participar das coisas de Deus era algo normal. Olha só a problemática dessa igreja, né? Eu vou além, depois você lê na sua casa, 1 Coríntios, a irmã Andréia mandou aqui, miseriqueima. Depois você lê na sua casa 1 Coríntios capítulo 5. Sabe, olha o tipo de imoralidade que havia na igreja. Existia na igreja o pai e a madrasta. Aí, com esse pai aqui, ó, ele tinha um filho. Deixa eu só ver o que o Anderson escreveu aqui. Parece uma boate esse templo. Não é diferente nos dias de hoje. As pessoas pagam para ter prazer. Exatamente, Anderson. Exatamente. Olha o nível, irmão, de promiscuidade dessa igreja. Então, existia o pai e a madrasta, e esse pai, ele tinha um filho. Sabe o que estava acontecendo na igreja? Esse filho aqui, ó, ele estava tendo um caso com a madrasta. E todo mundo da igreja estava sabendo. E ninguém estava fazendo nada. E aí Paulo vai ter que escrever a carta aos Coríntios, e ele vai repreender esse tipo de atitude. Ele vai chegar ao ponto, meus irmãos, no capítulo 1, Paulo vai falar assim, ó: eu dou graças a Deus por não ter batizado vocês. Eu dou graças a Deus por eu não ter esse desprazer de ter batizado cada um de vocês. Porque olha o nível. O filho aqui estava tendo relações com a madrasta, todo mundo estava sabendo, todo mundo ali tinha conhecimento sobre isso e ninguém fazia nada. Olha o Anderson, aí virou caso de família. Olha o nível da promiscuidade. Aí Paulo vai falar assim, olha, o que vocês devem fazer? Chamem essa família, chama o filho, chama a madrasta, chama o pai, conversem com os três, fala para os três o quanto isso é errado, chame mais 2 testemunhas, explica que isso é errado. Se eles não se converterem, afastem eles de todo e qualquer ministério dentro da igreja. E se mesmo assim eles não se arrependerem, olha o que Paulo vai falar. Paulo vai dizer assim, ó, lancem eles para o diabo. Irmãos, vocês têm que prestar atenção nessa aula aqui. Olha o nível olha o que Paulo vai dizer. Você imagina dizer isso em 2026 para alguém? Ó, a gente tentou uma vez, tentou 2 vezes, mas você não quer saber de Cristo? Vou lançar você para Satanás, você está expulso da nossa igreja. Irmão, se isso acontecer hoje em dia, é caso até de processo. Mas Paulo vai escrever isso na sua carta aos Coríntios. Ah, pastor, o que você está falando aí está totalmente equivocado, irmãos. 1 Coríntios, depois você abre aí na sua casa, capítulo 5, versículo 5. Ó. Seja esse tal, essas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha isso. Olha o que Paulo estava falando. Entregue essa turma aí para o diabo, expulsa da igreja. Mas o nosso Deus não é um Deus de amor? Sim. Só que se você ficar vivendo uma vida promíscua, se você ficar vivendo uma vida na prostituição, se você ficar vivendo uma vida no erro, sabendo que aquilo é errado, não tem outro caminho senão esse. A irmã Elise perguntou aqui, ó, e nesse caso, como um líder deve agir hoje?
já que não pode mandar para Satanás. Ô, irmã Elise, eu não sei se todos vão concordar, mas eu agiria da mesma forma que Paulo agiu. Eu chamaria a pessoa e repreenderia ela. Quando eu digo que eu repreenderia ela, não é que eu ia xingar a pessoa, eu ia mostrar para a pessoa que aquilo que ela estava fazendo é errado. E um líder, ele não pode se omitir na hora de corrigir a sua ovelha. Ele mostraria que é errado e chamaria a pessoa para arrependimento e ajudaria ela a sair daquela situação. Iria discipular essa pessoa para ajudar ela a sair daquela situação. Se ela continuasse insistindo no erro, meio que desdenhando da liderança, desdenhando do pastor, nem ligando pelo aquilo que o pastor está fazendo por ela, eu não tenho outra atitude a não ser desligar ela do ministério e afastar ela do meu ministério, porque senão isso vai servir como exemplo para outras ovelhas que estão ali, e isso pode acabar contaminando outros irmãos. A Bíblia fala, todos têm direito ao perdão se arrepender, mas se você não se arrepende, se você não quer mudar de vida, se você quer por escolha própria continuar numa vida devassa, não tem outra solução. A gente tem que tomar essas atitudes um pouco mais sérias, porque senão a gente acaba perdendo várias pessoas dentro da igreja por conta disso. E Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai tratar de um assunto delicadíssimo, que é esse assunto que eu acabei de mencionar aí para vocês. Amém, irmã Elise? Respondido? Se alguém discordar, eu peço que, por favor, tá, irmãos? Pode abrir aí o microfone, vamos conversar junto aqui, vamos debater o assunto. Amém, pastor, mas se no caso, assim, a pessoa, você largou a mão da pessoa, aí ela voltou e quer arrependida, se emociona lá na hora do culto, aí ela volta a fazer tudo errado de novo, aí qual é o grau de paciência, né, que a gente Nossa, vai dando? excelente pergunta. Eu acho que assim, ó, existem casos e casos, eu nunca posso generalizar. E óbvio aqui que a gente está falando de uma situação hipotética, né? Porque cada caso é um caso. Mas eu diria que é no máximo ali umas 3 vezes, sabe? Que você deve agir de uma maneira como essa. Por que aqui estava dando muito problema e Paulo pediu para lançar para Satanás? Porque as outras pessoas estavam usando isso como modelo. Aí Paulo falou assim, olha, as pessoas estão olhando para esse casal aqui que não deveriam olhar para eles como modelo, estão seguindo o que eles estão fazendo. Então, antes de perder todo o rebanho, expulsa essa pessoa daqui. Agora, se, igual você me falou, pastor, tem alguém aqui na igreja que, sei lá, ele está no vício da pornografia. Só que a pessoa, ela está lutando contra aquilo. Dá para ver que ela está lutando, dá para ver que ela está seguindo ali o discipulado, dá para ver que ela está ali, mas, enfim, ela está tendo várias quedas, ela está lutando contra aquilo. Se você vê que a pessoa está lutando contra isso, insista, quantas vezes for. Agora, o que Paulo fez aqui é quando você enxerga que a pessoa, ela não quer mesmo mudar de vida. Ela está gostando daquilo que ela está fazendo. Ela não está nem se esforçando para ter mudança, sabe? Aí Paulo fala assim, olha, larga a mão dessa pessoa. O próprio Jesus falou, né? Não gaste pérolas com porcos, tá? Então, eu sei que é delicado isso que a gente está conversando aqui. Mas, tudo tem um certo limite, tá? Tudo tem um certo limite. Pode falar, o irmão Anderson. Eu penso assim, expulsar é uma palavra muito forte. Concordo com o ponto de vista do senhor assim, e tal, mas minha opinião, eu agiria dessa forma. Eu excluiria a pessoa de todos os cargos ministeriais, porque para você estar à frente de algum trabalho você tem que ser exemplo. Se a pessoa quer continuar daquele jeito, ela continua, mas infelizmente ela não pode tomar direção de nenhuma obra nem de um trabalho, porque, como o senhor falou, por causa disso, muitas pessoas estavam saindo da igreja, ela estava pegando como referência, então ela não pode ser uma referência. Infelizmente ela vai seguir o ponto para poder ir na igreja normal, mas infelizmente ela não vai ter um cargo ministerial, eu penso dessa forma. Perfeito. Olhando aqui o que Paulo fez, é algo muito agressivo, eu concordo. E assim, graças a Deus, eu nunca presenciei esse tipo de situação para chegar nesse ponto.
tá? Graças a Deus, eu não estou falando que eu faria isso com em qualquer pessoa, em qualquer situação, não. Irmãos, aqui é uma coisa extrema, tá? É uma coisa extrema. O que eu estou dizendo para vocês é que, mesmo no Novo Testamento, mesmo na época da graça, nós temos base bíblica de Paulo falando para lançar a pessoa para Satanás, para excluir a pessoa do corpo, para excomungar a pessoa da igreja. Esse é o nível, tá? Esse é o nível, e a gente está falando de Novo Testamento aqui, ok? Mas excelente ponto de vista, viu, Anderson? E vamos continuar aqui, ó, porque essa igreja está cheia de problema. Outro problema aqui, ó. O litígio na igreja. Olha isso, irmãos. Tá achando que a igreja não tem problema? Aí a irmã Amanda, a irmã Andréia, tá achando que é fácil, né, irmã Débora? Que não tem problema nenhum. O que mais tem na igreja é problema. E olha só o problemão, o litígio. O que estava acontecendo aqui? Os irmãos da igreja ali de Corinto estavam levando os outros irmãos também da igreja para a justiça e por motivos insignificantes. O que causava, olha aqui, irmão Anderson, má impressão diante as pessoas de Corinto. Aí Paulo vai explicar que os magistrados não devem julgar as suas causas, mas eles próprios tinham o direito de julgar. Vou explicar isso aqui para vocês, o que estava acontecendo. Vamos supor que eu comprei 2 pizzas da irmã Annelise. Falando em pizza da irmã Annelise, irmãos, é lá em São Francisco, tá? Quando vocês estiverem em São Francisco ali, tem o restaurante Artesão ali de frente com a praça. E tem também de frente com a praça ainda ali de São Francisco o restaurante Sal da Terra. Um é para almoço, o Sal da Terra é almoço, e o Artesão é jantar ali, enfim, tem pizza e tudo mais. Irmãos, é o melhor restaurante que tem, tá? Não tô querendo puxar sardinha não, mas ali o negócio é diferente. Tanto a pizza, tem um porco na lata lá que é do céu, o mistério lá. Ah lá, o Artesão tem almoço também. E aqui, só dando um exemplo para vocês, fui lá na pizzaria da irmã, comi 2 pizzas lá e falei que a irmã que ia pagar e não paguei. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? As pessoas estavam indo lá no fórum da igreja de Corinto e processando umas às outras por conta de uma coisa banal, por conta de uma coisa sem sentido, por conta de uma coisa que dá para resolver entre os irmãos. Olha o que Paulo tem que tratar nessa igreja. A irmã Débora aqui, ó. Se entre os 12 discípulos havia problemas, imagina dentro de uma igreja. Exatamente, uma igreja tão grande, tão populosa, uma igreja tão cheia de pessoas como a igreja de Corinto, tá? Então as pessoas, elas processavam umas às outras por questões bestas, assim, sabe? Ah, o irmão relou no meu carro ali e não quis arrumar. Deixa eu processar o irmão. Meu, a gente é irmão em Cristo Jesus. Vamos resolver isso aqui. Não precisa processar um outro por uma coisa tão banal como essa. Outra coisa que Paulo também vai ter dificuldade nessa igreja é sobre casamento. 1 Coríntios capítulo 7, se eu não me engano, 14 também, eu acho que vai falar sobre isso. Paulo, conhecendo o contexto daquela cidade, vai direcionar os irmãos aos princípios norteadores referente ao casamento. Quais são esses princípios norteadores, professor? A monogamia. O que é a monogamia? Você só deve ter uma pessoa, se relacionar somente com uma pessoa e não com diversas pessoas. Você não pode ser até travou aqui, né? Binâmico. Eu acho que essa é a palavra. Ter 2 esposas. Ou poligâmico, que é ter várias pessoas, ser casado com várias pessoas. Paulo vai dizer, olha, é monogâmico. É uma pessoa só. Ele vai falar da satisfação sexual. Ele vai falar, olha, você tem que se satisfazer sexualmente com o seu parceiro. Ele vai falar da autoridade mútua. Ele vai falar do consentimento mútuo. Por que ele vai tratar desses assuntos? Porque na igreja de Corinto, como a gente viu desde o início aqui, os homens, eles estavam se acostumados a ter relação com a sua mulher e ter relação com as sacerdotisas lá do templo. E aí, quando eles iam ter essa relação sexual com as suas mulheres,
As suas mulheres não faziam as coisas que as mulheres lá do templo faziam. E aí ficava aquela briga, ficava aquela confusão. E aí Paulo vai ter que tratar desses assuntos nessa carta para ele conseguir corrigir esses problemas que estavam acontecendo no templo. Aí Paulo vai falar sobre a satisfação sexual. Vai falar que o corpo do homem é da mulher, que da mulher é do homem, que eles têm que se satisfazerem. Vai falar da autoridade mútua, do consentimento mútuo. Paulo vai falar, olha, lá no templo de Afrodite, vocês estavam acostumados a fazer A, B, C e D. Agora, aqui com o seu cônjuge, tem que ter um consentimento mútuo. Se um não quer, dois não faz. Porque se você forçar, isso é estupro. Não pode acontecer. Olha o nível de complexidade que é esses problemas que haviam na igreja de Corinto. E Paulo, ele está resolvendo todos esses problemas que eu estou citando para vocês aqui através de uma carta. Que é a carta que a gente tem ali, primeiro, aos Coríntios, ao Juliano aqui. Ele escreveu, ó, em relação a esse assunto de Paulo lançar fora, funciona isso em tudo. No time de futebol, o jogador está ruim, é dispensado. A empresa, você não produz, é dispensado. Por que numa igreja não seria tão aberração? Exatamente, Juliano. É porque as pessoas têm as pessoas olham para a igreja como um lugar somente de acolhimento. E que a igreja não deve expulsar ninguém. Que a igreja não deve tirar ninguém fora, né? Só que isso é uma visão errada. Nós vemos da Bíblia que tem casos, sim, que a gente tem que lançar a pessoa fora, que sim, a gente tem que excluir a pessoa, tá? Por conta do amor ao próximo, a inclusão. E eu concordo, esse é um tema, meus irmãos, esse é um tema delicado, tá? É um tema delicado. O que a gente está conversando aqui não significa que qualquer coisa que acontecer na igreja eu vou excluir um membro. Não é isso. É um caso ou outro, isso é raro. Tá? Isso é raro de acontecer. Ok? Eu quero deixar isso bem claro aqui para os irmãos. Tá? Pelo amor de Deus, não vai falar lá, aprendi na teologia que a gente pode excluir os irmãos da igreja. Não é nada disso. Tá bom? Eu estou tentando ir bem devagar aqui para vocês ir pegando o fio da meada ali. Se tiverem dúvidas, me perguntem. Não deixa passar, ok? Vou avançar aqui, tá? Outro problema, anotem aí, que existia na igreja de Corinto, a idolatria. Se tem um templo para Afrodite gigantesco ali, aonde ainda tinha relações íntimas ali, feitas nesse templo, imagina como que era a idolatria. E dentro desse contexto, Paulo ele vai criticar os irmãos porque eles estavam participando dos banquetes dos templos pagãos e depois indo participar da ceia. Olha a loucura. Deixa eu só tomar uma água aqui. É por isso que Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que ele vai falar sobre a Santa Ceia, sobre a ordem no culto, no momento da ceia, porque eles estavam tendo uma desordem nesse momento. Pode falar, irmã Elise. Como que eram esses banquetes pagãos? Perfeito. Esses banquetes pagãos aqui, eles tinham de diversas formas, tá? Por exemplo, quando você tinha o templo, que era o templo de Afrodite e tudo mais, existia uma mesa gigantesca, e nessa mesa, exemplo, eu quero adorar ali, sei lá, a deusa Afrodite, ou eu quero adorar o deus Baco, eu quero adorar Zeus, eu quero adorar Hércules, eu quero adorar algum deus, eu poderia, por exemplo, matar um leitão e levar um leitão lá na mesa lá e apresentar esse leitão ao Deus. Só que esse leitão que está ali, as pessoas poderiam comer daquele leitão também. Porém, esse leitão agora é uma carne sacrificada, é uma carne consagrada àquele ídolo. Então as pessoas, elas levavam várias comidas ali, e isso formava uma baita mesa com diversos tipos de alimentos, e as pessoas iam ali, comiam esses alimentos, iam ali, se relacionavam, iam ali, conversavam, e tinha esse momento de, entre aspas, culto pagão. Aí o que estava acontecendo na igreja de Corinto? As pessoas estavam indo para esse banquete,
comendo carne sacrificada, comendo essas carnes estranhas aí, e depois indo para a Santa Ceia, participando da ceia do Senhor. Tá? Aí Paulo vai condenar esse tipo de prática. Tá bom? Ao Wenderson, nesses banquetes teria canibalismo? No caso de culto a Baal? Olha, aqui, o que a gente está estudando aqui é o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Nessa cultura do apóstolo Paulo, a cultura predominante é a cultura grega. E na cultura grega não existia o culto a Baal. O culto a Baal é mais lá no Antigo Testamento, quando o povo estava ali chegando em Canaã. É uma cultura dos cananeus o culto a Baal. E não aqui necessariamente no tempo de Paulo. No tempo de Paulo a influência é grega, então são os deuses gregos. Zeus, Hércules, Afrodite, entre outros deuses que nós conhecemos aí da cultura e da influência grega, tá bom? Mas provavelmente poderia ter também tipos de canibalismo ali, tá? A Débora, pastor, sobre a questão de expulsar, não entra um pouco em contradição com o que é ensinado no Evangelho de Mateus? Não julguem para que vocês não sejam julgados? Perfeito, Débora, a sua pergunta, tá? É delicada essa questão, né? É delicada. Só que essa questão de não julguem para não serem julgados é uma questão de não aponte o dedo para o seu irmão, julgando ele sem primeiro acolher ele. É papel da igreja julgar as pessoas, mas não julgar para condenação. Julgar se está certo ou errado e ajudar essa pessoa. Eu só consigo ajudar uma pessoa que está no vício julgando que aquilo que ela está fazendo é errado. Então, eu posso... O que o Mateus capítulo 7 está querendo dizer é não julgue para condenação. Não julgue numa maneira pejorativa. Agora, julgar se a pessoa está fazendo algo certo ou errado é o que a gente tem que fazer, porque a gente tem que ajudar a pessoa, né? O contexto de Mateus 7 nem ajude a pessoa, nem discipule a pessoa, já exclui ela. E não, Paulo está dizendo, olha, antes de você expulsar, antes de você jogar essa pessoa para Satanás, chame ela com mais 2 testemunhas, converse com ela, mostre para ela o caminho certo. E se ela cair, chama ela de novo, mostra para ela o caminho certo. E Paulo fala, só vai lançar para Satanás a pessoa que realmente não quer o arrependimento. A pessoa que realmente está escolhendo pecar porque quer e porque ela está já não dando mais ouvido à voz do líder. Então, para essa pessoa que está sendo rebelde na casa do Senhor, aonde já deu 2, 3, 4, 5 chances e ela não quer, deve ter essa expulsão, tá? Segundo Paulo, segundo 1 Coríntios capítulo 5. Amém, irmã? Débora, compreendeu aí, né? Qualquer dúvida me manda aqui. Se não ficou claro, me avisa novamente que eu tento explicar de outra forma, tá? Irmã Elise, ela perguntou aqui, ó. Nós, em nossos dias, né? Esses deuses seriam... Olha, em nossos dias, irmã Elise, é muito pulverizada essa questão de deuses, tá? Porque... eu acredito, quando a gente olha também para a história da igreja, quando a gente olha para as coisas ali voltadas para a religião, um Deus é tudo aquilo que ocupa o lugar do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, no seu coração. Por exemplo, eu sou um amante de café, eu sou alguém que, idolatra o café. O café é um Deus para mim. Por quê? Eu amo café acima de tudo. Assim, eu mato e morro por causa de café. Eu brigo com a minha esposa, com o meu esposo por causa do café. Eu sou alguém assim que eu não consigo ficar sem. Isso se tornou um Deus para você. Você quase que faz uma oferenda pro café ali, né? Então, essa questão de Deus, de idolatria, e a idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus no seu coração. Isso é idolatria, tá? É que na época de Paulo, isso era muito mais forte, essa questão de templo para Afrodite, templo para Baco, templo para Zeus, isso era muito forte. Hoje em dia, a gente não vê tanto essa questão dos deuses
extraordinários, igual a gente vê, né, no Antigo Testamento e na história da religião, mas a gente entende que tudo aquilo que toma o lugar do Deus Jeová no nosso coração, isso é uma idolatria, isso é um Deus que deve ser combatido, tá? Ao Anderson, eu, inclusive, estou tomando café. Eu não estou falando que o café é um Deus, não, tá? Eu estou falando que tudo que a gente coloca no nosso coração no lugar de Deus torna-se um Deus. Jesus, ele vai dar um exemplo disso. Ele vai falar assim do Deus Mamon. E o que é Mamon? É o dinheiro. Então, se o dinheiro toma conta do seu coração, quem vai reinar no seu coração é Mamon. E o que é Mamon? É dinheiro. Tá? O próprio Jesus deixou esse exemplo para nós. Tá bom? Deixa eu só tomar uma água aqui. Pode falar, Anderson. Eu acredito também que essa questão de deuses vai de acordo com o contexto que está inserido. Por exemplo, no Egito eles adoravam Ra, o Deus do Sol, a lua. Sim, Entendeu? sim. Então eu acho que cada século, cada ano que passa, o ser humano ele tem a necessidade de adorar alguma coisa. Isso já é cientificamente comprovado. Você jogar o ser humano no meio do nada, não ensinar nada para ele, alguma coisa ele vai estar adorando. Ou ele vai adorar a árvore, ou ele vai adorar o sol, alguma coisa ele vai adorar. Perfeito. Então, o ser humano ele tem essa necessidade. Então, o que seriam os deuses do nosso tempo? Eu acho que isso vai de acordo com o que o senhor falou. Mamon, o que mais na nossa geração, no nosso século, o que mais se precisa, o que o mundo gira, no caso do capitalismo, o que mais é adorado hoje, infelizmente. A pessoa saber ou não saber é o dinheiro, porque o dinheiro não move o mundo. Eu já vi pessoa morrer, matar por causa de 10 reais, que a pessoa devia 10 reais pra ela, a pessoa não pagou e matou a pessoa por causa de 10 reais. Então eu acho que essas questões de Deus vai de acordo com a geração e com o tempo. Perfeito. A cada geração muda-se os deuses, né? Um outro Deus também muito forte, Deus com D minúsculo aqui, né? Muito forte nos nossos dias é a internet, tá? As pessoas hoje não vivem mais sem a internet. Eu sou de uma geração, acho que a grande maioria aqui também é de uma geração antes da internet. Então a gente sabe o que é uma vida antes da internet, antes de ter celular, antes de existir esse tipo de prática. E hoje, praticamente, a gente não vive sem internet. Tá? A gente está tendo uma aula aqui só por conta da internet. A irmã Débora, política é um Deus que, nossa, Deus com D minúsculo, né? Tem tomado aí muito lugar de destaque, né? E outra coisa aqui que eu queria reforçar, não existe, a gente fala Deus, né? Mas não existe deuses, não existe outro Deus a não ser o nosso Deus, tá? É que a gente coloca esses títulos de Deus, tal, pelo como eles governam, eles escravizam a gente, mas não existe outro Deus a não ser Jeová, a não ser o Deus verdadeiro. Amém? Ó, se tiver dúvida, manda aí, tá? Ó o Anderson aqui, ó. Verdade, somos obrigados a ter na internet, futebol também. Ixi, tem vários deuses com D minúsculo espalhados por aí. Irmãos, voltando aqui. A idolatria era algo pesadíssimo na igreja de Corinto e a desordem na ceia. A Santa Ceia, irmãos, na época de Paulo ali, ela também era um banquete. Ela não era um pãozinho com um pouquinho de suco de uva como a gente faz hoje. Também era um banquete, que as pessoas faziam parte daquele banquete. Aí é por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai falar, olha, se você está com fome, come na sua casa. Se queres comer ou beber, faz na sua casa. Aqui é para a gente ter um propósito, é um memorial da morte de Cristo. Aí Paulo fala sobre a questão ali de cada um examinar a si mesmo, tomar o pão, tomar o cálice, fazer aquele momento um memorial daquilo que foi feito na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, Paulo ele vai organizar a Santa Ceia. Por isso que a gente tem aquela passagem, famosa passagem, né? Que a gente sempre lê nos cultos de ceia sobre isso, tá? Sobre o pão, sobre o cálice,
e sobre todas as ordenanças ali. Ninguém fez nenhuma pergunta sobre ceia, então eu vou passar aqui. Vou aproveitar aqui. E aí, já perguntaram ao Juliano. Pastor, sobre a substanciação. Vamos lá, o que o Juliano está querendo dizer? A ceia, irmãos, Jesus, quando ele estava em uma ceia, essa ceia que Jesus participou, onde ele parte o pão, onde ele fala, onde ele, enfim, explica que o vinho ali agora é o sangue dele, onde o pão é a carne dele, aquela ceia era a ceia da Páscoa, da peça, da Páscoa. E tinha vários elementos ali naquela mesa, não só pão e não só o vinho. E aí Jesus escolhe esses dois elementos para ser elementos simbólicos. E aí, o que acontece? A partir disso, se desdobrou vários pensamentos. Um desses pensamentos sobre a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, é a substanciação. O que é a substanciação? Ou a transubstanciação? A Igreja Católica, por exemplo, a linha da Igreja Católica, ela acredita que quando você pega o pão e quando você pega o vinho e o padre, ele faz ali a oração, ele consagra o pão e consagra o vinho ao Senhor, esse pão aqui, ele deixa de ser um pão feito de trigo e ele passa a ser a própria carne de Cristo. Isso é a transubstanciação. E o vinho ali, né, ou o suco de uva, a partir do momento que o padre consagra aquilo se torna o sangue de Cristo. Literalmente o sangue de Cristo. Ou seja, quando você coloca o pão na boca, você está colocando a carne de Cristo na boca. Quando você bebe o vinho, ou hoje, né, eles molham o pão no vinho, e aqui, cadê o irmão Leandro? Nosso irmão Leandro aqui, que é católico, ele pode me corrigir se eu estiver errado, tá, irmão Leandro? Você fica à vontade aí, um amigo querido nosso. E quando ele toma ali e coloca na boca também, eles acreditam na transubstanciação. Aquilo é o corpo de Cristo, tá? A hóstia é o pão, e eles molham o pão no vinho. Aquilo é o corpo e é o sangue de Cristo. A transubstanciação crê nisso, que aquilo é transformado no corpo e no sangue. Já a substanciação, que o Juliano está falando, é que aquilo não é a carne de Cristo, não é o sangue de Cristo, mas a partir do momento que o pastor ora pelos aqueles elementos, vem como se fosse uma coisa mística por trás, né? Vem uma coisa que como se fosse um poder ali, um misticismo sobre aquele pão, sobre aquele cálice, tá? E tem a terceira linha de raciocínio, que é a da graça especial, que a maioria das igrejas evangélicas acredita. Que o pão e o vinho, quando o pastor ora, não tem nada místico, é simplesmente um pão, é simplesmente um suco de uva, mas quando você toma aquilo dali, você alcança uma graça especial. Que graça especial é essa? Como você está fazendo a ceia, que é um simbolismo do que Cristo fez na cruz do Calvário, você entra em comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, através desses elementos. Respondido aqui, o irmão Juliano. Então, pastor, qual que é o certo? Qual que é o certo? É a transubstanciação, é a substanciação, é a graça especial. Olha, irmãos, é aquilo que você acreditar no seu coração. A Bíblia não cita nada disso. O que a Bíblia fala? Que Jesus pegou um pão e ele disse: este pão é o símbolo, ou seja, esse pão é a minha carne que eu vou dar por vós. Ele está falando de uma forma simbólica. Ah, mas eu creio, pastor, eu creio que se torna vinho sim, que se torna sangue sim, que se torna carne sim, tudo mais. Amém, irmão. Tá tudo bem, tá? Eu só estou explicando para vocês aqui que há esses três tipos de linha de raciocínio, de pensamentos sobre a ceia, tá? O irmão Juliano disse aqui, acredito que na ceia, em memória do sacrifício, é mais belo
sem o preço na cruz pelo Senhor Jesus. Ah, tá. Ele acredita que essa visão do sacrifício, essa visão da memória é mais bonito, é mais belo, né? A irmã Nelise está com a mão levantada, pode perguntar, irmã. Pastor, acerca da ceia. Porque também não é bíblico, né? Que a pessoa tem que ser batizada para tomar. Eita! E que... o que é exatamente o examine-se a si mesmo, né? Perfeito, eu tenho Ou 6 que minutos para... criança que não pode tomar, porque... Que isso, irmã? Você veio com várias agora. Eu já tive pastor que fala que não precisa ser batizado, que criança pode tomar. Já tive pastores que condenam. Então, Perfeito. Polêmico. Polêmico. Na segunda-feira me fizeram as mesmas perguntas. Só que na segunda-feira pega fogo, porque é todo mundo presencial, né? E aí é aquele farfada nada, todo mundo falando ao mesmo tempo. Mas vamos lá, eu tenho 5 minutos para te responder. Sobre a Santa Ceia, sobre a ceia do Senhor, a ceia. Quais são os critérios? Perdoa minha letra ridícula aí, tá, irmãos? É que eu escrevo no tablet. Quais são os critérios para participar da mesa? Quando nós lemos na Bíblia, para participar da mesa, e principalmente entendendo ali o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, são os únicos dois, como que eu posso dizer, requisitos. Primeiro, crer em Jesus Cristo. Você precisa crer em Jesus Cristo, na obra salvífica de Cristo. E segundo, você precisa ter consciência do que é aquela mesa. Ah, pastor, eu preciso estar batizado? Você pode crer em Cristo e pode ter consciência, mas às vezes você não é batizado ainda. E pode sim participar da ceia. Tá? Só que eu falo que tudo isso aí é atitude de pastor preguiçoso. Em vez de sentar e explicar, né, e ensinar, é muito mais fácil eu falar assim, só quem é batizado pode tomar. Por quê? A pessoa batizada, você já entende que ela já passou por esse processo, e se ela é batizada, ela crê em Jesus, e se ela é batizada, ela sabe o que é ceia. Então, é muito mais fácil eu falar, não, só pode quem é batizado, porque eu não preciso ensinar ninguém. Mas o correto é, a pessoa ela tem que crer em Jesus, e a pessoa tem que ter consciência do que é aquela mesa. O que é consciência do que é aquela mesa? Que aquela mesa é um memorial de que Jesus um dia entregou a sua vida por mim e por você. O examine-se a si mesmo, irmã Annelise, é justamente você examinar a sua consciência no sentido, não se você pecou, se você errou, não. É no sentido de Jesus entregou a vida por mim. É ter esse tipo de consciência, e o que Paulo fala é você não comer porque todo mundo está comendo, todo mundo está fazendo, mas porque você reconhece Jesus como o seu Salvador. Então você participa da mesa porque ele é o seu Salvador. O examine a si mesmo não é, eu pequei, eu errei. Irmãos, se fosse por pecado, a gente nunca iria tomar ceia, porque nós pecamos todos os dias. A Bíblia não fala nada sobre pecado, a Bíblia não fala de nada, nossa, se você discutiu com a sua mulher na sua casa e foi para o culto, você não pode tomar ceia. Não existe isso. Nada pode me privar. Romanos capítulo 8, versículo 35, nada vos separará do amor de Cristo. Nada pode separar você do amor de Cristo. Tanto é também que depois Paulo fala, examine-se e depois então coma, né? Exato. Ele não fala que não é para não comer. Exatamente. Paulo, quando ele fala assim, examina, ele está falando, pense no sacrifício de Jesus e coma. Não pense no sacrifício de Jesus, pense nos seus pecados e não... Em nenhum momento Paulo fala para não participar da mesa, tá? Então, tem que ser algo consciente. Aí você perguntou, acho, das crianças, né? Eu tenho 2 minutinhos aqui. Sobre as crianças, por que eu acredito que seja errado participar? Porque a criança não tem consciência disso ainda. E se ela não tem consciência e participa, para ela vai se tornar algo banal. Para ela vai se tornar algo sem sentido, algo corriqueiro, sabe? Aquele negócio de, eu como um pãozinho ali, tomo um suquinho ali, tá tudo bem. Que legal, né? Tem um lanchinho na igreja. Então se torna algo meio que banalizado, sabe?
Mas eu não tenho essa questão de mística. Nossa, se a criança comeu o pão que foi consagrado, ela vai passar mal. Não existe nada disso, tá, irmãos? Biblicamente falando, não existe nada disso. E por que os pastores falam que tem que ser batizado? Porque se entende que se a pessoa batizou, é porque ela crê em Jesus e ela tem consciência da mesa. Mas tem muita gente que não teve oportunidade de se batizar ou ainda não se batizou e já tem essa consciência. Eu acho que eu consegui responder tudo, né, irmã? Mas se tiver dúvida ainda, guarda aí, que depois do intervalo a gente já tira essas dúvidas. Irmãos, 15 minutinhos aí para vocês pegarem uma água, irem no banheiro, e eu já mando um novo link lá para a gente continuar a nossa aula, tá bom? Tá muito gostoso aqui conversar com vocês, essa aula está sendo bem produtiva. E o Anderson, guarda essas perguntas aí, Anderson. Já já a gente fala sobre elas, tá? A nossa chamada aqui vai cair a qualquer momento, porque já deu o horário aqui. E daqui 15 minutos eu mando novamente um link para os irmãos. Estamos falando da ceia do Senhor. Quais são as suas dúvidas, Anderson? Então, a questão dessa ceia, como o senhor falou, né? O simbolismo e tal. Mas eu acho muito errado as pessoas quererem, não que não seja importante, mas queira, como posso dizer, eu não sei encontrar a palavra, mas já aconteceu comigo, eu já vi acontecendo várias vezes, né? Em várias questões, nas igrejas que eu congreguei, eles levaram tão a sério esse caso de Santa Ceia, tipo assim, de ver pessoas que erram, sabe? Não tá com a vida certa, a pessoa toma a Santa Ceia, a igreja inteira começa a dar por causa da pessoa, sabe? Tipo Sim, o julgamento, né? então, aquele julgamento, porque tipo assim, nossa, ele vai pro inferno, nossa, ele tá errado, ele tá pecando, ele tá comendo feio, nossa, ele não é casado, ele tá comendo feio, eu falo isso porque eu sou casado, Você tá brincando? Sério. Que legal! Eu não era casado e, tipo assim, eu sempre fui muito, voltado e me ensinaram que, tipo, se você errasse, se você pecasse, se você não tivesse conforme a Bíblia e tal, você não poderia tomar Santa Ceia, né? Isso me ensinaram. E muitas vezes eu fiquei sem tomar Santa Ceia, porque tipo assim, nossa, eu errei. E às vezes era coisa besta, né? Realmente, tipo assim, porque acabei errando, né? De repente eu falava e aquilo ali me deixava mal, sabe? E não só comigo, com várias pessoas. Sim. E por causa disso, de não ser casado, essas coisas assim, isso acabava me chateando, me deixando mal, porque eu pensava que na igreja eu tinha que ficar sentado, tipo assim, lá porque eu estava errado, sabe? E tipo assim, quando você tinha uma oportunidade, quando você tinha uma coisa, você olhava o olhar da pessoa e falava, nossa, ele tá lá do palavra, ele tá lá eu parei claro que ministrar não posso ministrar, mas eu parei de ministrar, eu parei de ter oportunidade, eu comecei a rejeitar tudo, porque tipo assim, na minha mente eu estava errado. Tipo assim, eu ia na igreja e sentia muito sabe? Entendi. Parecia que tava todo mundo olhando pra você, sabe? Que você era errado, que você era um monstro, sabe? Sim. Então, eu acho que essa questão, eu acho que deveria ser muito trabalhada, porque é que nem que o povo ora e pensa que vira um corpo, vira sangue, eu já vi várias igrejas
falar dessa forma, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que deveria ser muito trabalhada, porque é um assunto muito delicado, porque eu já vi muita gente se afastar por causa disso, sabe? Da igreja, Uhum. sair da igreja por causa disso, porque, nossa, fulano falando tal. Não, e engraçado que você via, você saía e tal da igreja, o fulano falava, nossa, você viu o tal cara tal, não sei o que assim, não, Deus vai pesar a mão dele, ia ficar brincando, não sei o que assim, porque tá tudo errado por causa disso que eu sei. Então, eu acredito que esse tema tem que ser mais abordado, tem que ser mais explicado da forma correta, não da forma que o sistema ensina, né, para que isso não aconteça, porque, nossa, aconteceu comigo e isso me chateava muito, mas foi Deus mesmo que nos poupou, não deixou eu desistir, né? E hoje eu entendo que isso é uma celebração, que não seja tão importante, que não seja importante, mas que não é porque eu não comi Santa Ceia eu vou para o inferno. Entendeu? Eu tinha um pensamento do que me ensinava assim, porque, nossa, hoje eu não comi ceia. Se Jesus voltar, eu vou ficar. Uhum. E hoje eu sei que a salvação é muito mais além disso. Perfeito. Infelizmente o sistema é assim. Eu conheço muita gente que ensina e prega e fala que é assim, entendeu? E não é assim. Eu já vi muita gente desviando por causa disso. Perfeita colocação, o Anderson. E infelizmente, a maioria das igrejas vivem nesse sistema religioso, vivem nesse julgamento, vivem debaixo da lei ainda, né? A Santa Ceia, ela é um privilégio para nós participarmos da ceia, justamente porque é Cristo nos chamando para participar. E nós somos. Quando o Cristo fez a primeira ceia ali, Judas já tinha traído ele. Simão estava prestes a negar ele. Jesus sabia de tudo. E não excluiu ninguém da mesa. Mas ele mesmo não só serviu os seus discípulos, mas lavou o pé dos seus discípulos ali na mesa. A mesa é um lugar de inclusão e não de exclusão. Então, esse tema Santa Ceia, eu sei que é delicado, mas ele é necessário. E queria eu que a sala de aula que tivesse abarrotada de gente, para as pessoas também ouvirem isso, né? Mas infelizmente é difícil, né? Só quem quer mesmo, que vai para uma escola estudar, que vai se aprofundar na palavra, que aprende da maneira ali correta e bíblica. Porque o que eu estou explicando para vocês nada mais é aquilo que está na Bíblia, tá? E eu sei que ninguém perguntou isso, mas de quanto em quanto tempo eu devo participar da ceia? Irmãos, é um costume e que várias igrejas têm o seu posicionamento. Por exemplo, na igreja católica, toda missa tem a ceia. Só que lá eles chamam de hóstia, né? Eles chamam ali de... Tem um outro nome também, esqueci agora, se o Leandro estiver por aí. Tem um outro nome, né? Eu acho que não é ceia que chama, né? Eucaristia. Eucaristia, obrigado, irmã Elise. Eucaristia, né? Toda missa tem a Eucaristia. Na sinagoga judaica, toda semana, toda sexta-feira tem o Shabat, que é a ceia deles. Nas igrejas evangélicas, todo mês tem a ceia. Na congregação cristã, se eu não me engano, é todo ano. Não sei se é a congregação cristã ou se é a adventista. É anual a Santa Ceia. Então, a Bíblia não fala de quanto em quanto tempo. A Bíblia fala que precisa acontecer. E essa ceia é um memorial daquilo que Deus fez, Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Pastor, o culto de ceia é todo primeiro domingo do mês lá na minha igreja. Só que no primeiro domingo do mês de janeiro eu estava viajando e eu não consegui participar da ceia. Eu estou em pecado? De forma alguma, irmão. De forma alguma. Eu vou para o inferno? De forma alguma. Santa Ceia não salva ninguém. Santa Ceia é uma celebração, é um simbolismo. A ceia é um lugar, é um momento, é um lugar de reflexão, é um momento de você ali olhar para dentro de si e lembrar do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, tá? E de outra maneira também, isso já aconteceu comigo. E eu já passo para a irmã Ana Elise. Já aconteceu do primeiro domingo eu cear na minha igreja
e os outros 3 domingos, cada um deles eu preguei em uma igreja diferente. E, por incrível que pareça, nas 3 igrejas que eu preguei era Santa Ceia. Uns tinha o segundo domingo como ceia, o outro tinha como terceiro domingo, o outro o quarto domingo do mês como ceia. O que eu fiz? Eu ceiei nas 3 igrejas que eu fui. Eu tomei Santa Ceia 4 vezes, né? Isso não é problema nenhum, tá? Fiquem em paz em relação a isso. Não tem limite, não tem tempo. O grande cerne ali é você participar de forma consciente desse momento e celebrar a Cristo, tá? Pode falar, irmã Elisa. Pastor, eu posso fazer também essa ceia na minha casa, não necessariamente na igreja. Fizeram essa pergunta na segunda-feira também para mim. O que acontece? Se eu estiver em casa sozinho e pegar um pão e pegar um cálice e trazer à memória o que Cristo fez, isso é bonito. Mas não é uma ceia no quesito que Cristo pediu para a gente fazer. Por quê? A ceia, ela deve acontecer debaixo de uma comunhão entre as pessoas. Aí você me fala, pastor, eu estou aqui na minha casa, eu, meu marido, meu filho, minha avó, meu tio e tal. E há ali um momento onde tem várias pessoas, e eu sou uma pessoa, e todos eles são evangélicos, creem em Cristo, e eu quero ceiar entre eles, aí sim é ceia. A ceia ela não pode ser individual, ela precisa ter pelo menos ali algumas pessoas para estarem em comunhão. E em comunhão, lembrar daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, tipo um culto caseiro, uma célula, alguma coisa. Exato. Certo. Pode também não ter problema nenhum, tá? Maravilha. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem muitos casamentos também que acontece isso da ceia, né? Então, eu acho que eu vou fazer um casamento agora dia 15 de março, e eles, se eu não me engano, eles vão pedir para ter ceia no casamento. E a ceia é só para os noivos. Os noivos que ceiam ali, né? Um ato simbólico, lembrando do que Cristo fez na vida deles, tá? Então não tem problema nenhum essa questão também, tá? Mais alguma dúvida, meus irmãos? Não? Então eu vou avançar aqui, tá? Vou sair do tema de ceia. Lembramos, estamos estudando as cartas paulinas, a primeira carta que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. Vamos ver que problema que tinha mais lá? A unidade, agora vai pegar fogo de novo, dos dons espirituais. Irmãos, por ser uma igreja muito grande, por ser uma igreja com muitas pessoas, qual que era o lado bom disso? Tinha diversidade de dons. Tinha muitos dons naquela igreja. Pode falar, Juliano. Ô pastor, só uma dúvida que ficou referente à Santa Ceia aí. Eu tava Claro. no elevador. A Santa Ceia fica a critério aqui para salvação? Para que tipo de critério fica para nós, o protestante? Comunhão. É salvação, né? Não é salvação, é comunhão. Comunhão, então. Isso. Eu não preciso da ceia para ser salvo. E eu não preciso de nada da ceia ali para salvação. Agora, para comunhão, sim, que é o que eu acabei de falar para a irmã Elise aqui, para eu estar em comunhão com os irmãos, entendeu? Ótimo. Obrigado, pastor. Imagina. Então, vamos lá. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá, irmãos? Mesmo se eu já passei o assunto, eu tô aqui para isso, tá? O livro de vocês, ele é completo, ele aborda aqui todos os temas que a gente vai falar da aula. Então, se não der tempo de eu continuar, é só ler o livro que vai ter conteúdo para vocês, tá? Era uma igreja muito grande, então, a igreja de Corinto. E as pessoas estavam sendo cheias do Espírito Santo, manifestando o Espírito Santo ali, e começou a ter muitos dons. Só que eles estavam usando esses dons de forma desenfreada. Vou dar um exemplo. Chegava na hora do culto, eles ficavam 2 horas falando língua estranha, todo mundo. Imagina o forfé que não era as pessoas falando em língua estranha por 2 horas sem parar na igreja. Era uma loucura. As pessoas de fora olhavam aquilo e falavam, só tem doido ali dentro, né? E aí Paulo começou a organizar as pessoas. Isso está em 1 Coríntios capítulo 11, 12, 13. Organizar essa questão dos dons. Aí Paulo vai falar, olha, é preferível, mais do que você ficar falando língua estranha, fala 2 pessoas e a outra interprete, né? E no momento da palavra, fica todo mundo quieto, não atrapalha o culto. Aí Paulo vai até bater no pessoal, ele vai falar, eu falo mais em língua que vocês todos. Mas eu prefiro falar
uma frase que vocês entendam do que 1000 palavras em língua estranha que ninguém vai entender nada. Então Paulo ele começa a organizar a igreja. Paulo ele vai falar, olha, no momento do louvor, adore ao Senhor, se expresse ao Senhor, fale em línguas, faça a expressão de adoração que vocês quiserem. Mas na hora da palavra, vocês devem prestar atenção. Fica quieto, né? Fica quieto ali, ouvem a palavra, ouçam a palavra de Deus e preste atenção na palavra de Deus. E aí Paulo vai começar a dizer ali as formas com que eles deveriam utilizar esses dons durante o culto. E que o culto deveria ter ordem e decência. Tá? Da mesma maneira, Paulo começa a falar dos princípios da unidade. Dizendo que o corpo de Cristo é um só. Mas há diversidade de membros. Porém, o Espírito é um só. O que Paulo está querendo dizer? Tem como eu pegar o meu pé e colocar no lugar da minha orelha? Não. Porque o pé é para o pé, a orelha é para a orelha. Assim, dentro do corpo de Cristo, assim também na igreja, cada um foi chamado para uma coisa específica. Cada um tem o seu ministério. Cada um tem aquilo que Deus chamou para fazer. Então tem uns para mestres, tem outros para profetas, tem uns que vão pregar, tem uns que vão cantar, tem uns que vão tocar, tem uns que vão ficar na porta recebendo os irmãos, tem uns que vão ficar no banheiro, lavando o banheiro, tem uns que vão ficar olhando os carros, tem uns que vão ficar ali orando pelas pessoas. Pastor, mas dentre eles, quem está mais adorando a Deus? Todos estão adorando a Deus de igual modo. O Paulo ele vai dizer, há diversidade de membros, mas o Espírito é um só. O irmão que está olhando o carro e o irmão que está pregando, eles estão no mesmo nível perante Deus, porque ambos estão servindo ali o próximo. A irmã que limpou o banheiro e o irmão que está cantando lá, eles estão no mesmo nível de entrega a Deus, porque há diversidade de membros, mas o Espírito é um só. Nós temos o grande preconceito de ficar categorizando as coisas dentro da igreja, né? Mas a pessoa que abriu a igreja e a pessoa que vai trazer a palavra à noite, elas estão no mesmo nível de entrega de serviço para os irmãos ali na igreja, tá? Pode falar, irmã Elise. Pastor, eu até concordo do serviço, mas se for sempre o mesmo irmão na porta, sempre o mesmo irmão servindo em alguma coisa, ele não vai cultuar. Ele vai estar sempre trabalhando no automático e não vai prestar um culto a Deus. Não, sim, eu entendi o que você quis dizer, tá? E eu também concordo com você. É necessário que haja uma escala na igreja. Só que o ato de eu abraçar alguém e receber alguém, isso já é uma adoração a Deus. Só que isso não tira o fato, que eu concordo com você, que essa pessoa também tem que sentar, tem que ouvir a palavra, tem que se alimentar, e é onde entra a escala dentro de um culto. Esse irmão que estava na porta hoje recebendo ali as pessoas, no próximo culto ele não pode estar. Ele tem que estar sentado ouvindo a palavra, porque ele também tem que se alimentar. Só que o que eu estou querendo dizer é que a gente começa a categorizar as pessoas, né? No nível de importância, tanto quem está pregando quanto quem está na porta é a mesma coisa. No nível de como que Deus está recebendo isso, quem está olhando os carros e quem está cantando, Deus está recebendo da mesma maneira. Porque você está prestando não só um serviço a Deus, que a gente já viu que a gente não é servo, né? A gente presta serviço para Deus, que a gente é filho, mas a gente está servindo ao próximo na mesma intensidade. Compreende? Concorda? Eu entendi. Entendeu? Mas tem que ter a escala. Tem que ter escala, tá? Tanto é que eu sou totalmente contra essa questão que você acabou de falar, da pessoa estar ali todo culto na porta, todo culto tirando foto, todo culto limpando a igreja, todo culto tocando, todo culto cantando. Tem que haver essa escala para que a pessoa também seja discipulada, que ela sente no banco, que ela, enfim, tenha ali o seu momento com Deus. Porque o que a gente está conversando aqui agora, desse princípio de unidade, eu não posso também dizer que a pessoa só pode servir a Deus ou ela só pode trabalhar ali para o Senhor. Quando eu digo trabalhar, não é questão de escravo, tá? É questão de filho.
somente no ambiente de igreja. Talvez a pessoa ela vai entrar ali, vai ter o seu momento com Deus, mas ela vai servir a Deus lá no escritório dela. Lá como advogado, como nutricionista, como médico, como um engenheiro, como um professor, como um entregador, como um pizzaiolo, como um cozinheiro, como um policial, como um guarda, como um segurança. A pessoa ela pode servir a Deus naquilo que ela faz, tá? E aqui novamente, a diversidade de membros, ou seja, cada um vai fazer alguma coisa, mas o Espírito é um só. E em todos eles deve haver excelência do amor. Tá? O livro de vocês traz isso de uma forma um pouco mais aplicada. Continuando, Paulo vai falar ainda na primeira carta. Olha o tanto de assunto que Paulo fala na carta aos Coríntios. Tá? Ordem no culto. O culto tem que ter hora para começar e tem que ter hora para terminar. Esse negócio de até onde o Espírito Santo vai tá errado, tá? Óbvio que você está ali pregando, o Espírito Santo está ali manifestando, usando, está tudo bem. Mas não é todo culto que isso deve acontecer. O culto ele tem que ter hora para começar e hora para terminar. Isso é ordem e decência. Houve momentos que a gente vai ver que Paulo ele pregou tanto, ele foi tão tarde pregando que a pessoa até caiu da janela e morreu ali, né? Ele foi lá e ainda ressuscitou a pessoa. Mas isso é esporádico. Isso não deve ser de forma recorrente. Pode falar, Anderson. Esse negócio de ordem de decência é muito interessante. E eu acho que hoje em dia falta muito isso nas igrejas, sabe? Porque eu já saí de culto, tá bom, 10h30, 11 horas. Só que o problema não é de estar muito tempo na igreja. É o problema que eu já vi isso muito acontecer. A esposa é crente, o marido não é. Entendeu? O marido é crente, a esposa não é. Aí quando chegava em casa, era contando. Em vez de estar ajudando a pessoa, estava mais prejudicando a pessoa. Mas só que a pessoa que está lá, ela não entende, ela não sabe, ela não conhece Cristo. E como aquele ditado fala, a gente fazia isso, o diabo vai pensar o quê? Ah, não, não foi 7h30. Nossa, mas tá chegando 10 horas, 11h30 em casa. O que a pessoa vai pensar? Então eu acho que pega um pouco essa questão aí, porque eu já vi isso muito acontecer. A pessoa chegava em casa aí Perfeito. porque o marido fala, você tava com outro, não sei o quê. E dava toda aquela briga por causa de uma coisa besta, uma coisa simples, uma falta de vigilância, virava uma tempestade. Perfeito. A ordem no culto, não só no horário, e você colocou muito bem colocado, mas quando também na ordem mesmo do culto. O que precisa ter o culto para ele ser um culto cristão, né? Para ele ser um culto racional a Deus? Ele tem que ter louvor, que é a expressão da adoração a Deus. Ele tem que ter o momento de entrega, ou o momento de, deixa eu ver como que eu posso falar aqui, gratidão, ou popularmente, né, conhecido como momento de oferta. E ele deve ter o momento da palavra. Isso aqui é um culto cristão, ou culto a Deus, principalmente nos nossos dias, tá? Tem que ter louvor, tem que ter um momento de entrega ali, onde você vai colocar sua fé em ação, e tem que ter um momento de palavra. Faltou qualquer um dos três, não é culto. E os três têm que ser equilibrados, tá? Não adianta nada também 2 horas de louvor, 15 minutos de palavra. Isso não é culto. O que mantém um cristão de pé é a palavra, tá? E isso aqui é um culto a Deus. E deve ter ordem nesse culto, tá? Deve ter ordem nesse momento aqui de culto. E Paulo vai falar sobre isso também nessa carta aos Coríntios. Outra coisa que ele vai falar é a unidade da compreensão da doutrina da ressurreição. Ele vai dizer que a ressurreição ela vai ser em Cristo, e quando Cristo voltar, e não vai ser algo que Cristo vai fazer diversas vezes, né? No sentido de ir ressuscitando de tempo em tempo as pessoas ali, mas que a gente deveria confiar no dia da ressurreição
do Senhor. E Paulo, ele vai finalizar a carta ali de 1 ao Coríntios falando sobre a unidade nas obras sociais. Que não adianta nada a igreja ser grande, a igreja ser bonita e ser bela e não ajudar os seus irmãos, e não ajudar as pessoas carentes. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: ó, igreja de Corinto, vocês são grandes, vocês são bonitos, vocês têm dinheiro, mas tem irmãos aí passando fome e vocês não estão falando nada. Vocês não estão fazendo nada, sabe? Ela era tão grande que ela estava se perdendo em si própria. Então deve haver obras sociais em toda a igreja, ok? A irmã Elise mandou aqui, ó, sobre a ordem no culto, tenho que comigo que muitas não dão lugar no espírito por medo de julgamento. Tem igreja tão fria que não sai um glória. Concordo, irmã Elise. Não é porque nós temos um culto racional, um culto que tem hora para começar e hora para acabar, isso não significa que ele não pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou além. Em um culto organizado, aí sim manifesta ainda mais a presença do Espírito Santo, porque tem organização, tem excelência daquilo que está sendo entregue. Nós aqui, eu acho que a grande maioria dos meus alunos são pentecostais, né? Mas a gente não pode deixar com que a organização venha apagar o fogo do Espírito, e não pode também achar que porque é pentecostal tem que ser desorganizado. Tem que buscar a presença de Deus, tem que buscar o poder de Deus, tem que buscar os dons espirituais. Mas isso não significa que a gente vai fazer uma bagunça para isso, né? E concordo, muitas igrejas aí estão deixando o poder do Espírito Santo de lado, né? Infelizmente, tá? Infelizmente, porque com isso a gente perde muitas coisas que a gente poderia ter ali através do Espírito Santo de Deus. E aqui, meus irmãos, eu já entro na segunda carta, que a gente sabe que é a terceira, né? Carta que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. Então, ele escreveu a primeira carta tratando todos aqueles assuntos que a gente viu, e viu como a igreja tem problema. Imagina Paulo, ele tinha que tratar todos esses problemas que a gente discutiu aqui na nossa aula através de uma carta, tá, irmãos? Através de uma carta. O Anderson escreveu aqui, agora o foco é ser estrela, ver quem brilha mais. Infelizmente, é isso que resume muita igreja evangélica, né? Paulo, então, ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios, e essa carta é uma defesa ao apostolado de Paulo, e na qual ele respondia, né, a frequentes ataques. Paulo, ele vai se posicionar perante o seu ministério. O que está acontecendo aqui? Ele escreveu aquela primeira carta aos Coríntios de uma forma firme, de uma forma ali, organizando a igreja. E a igreja vai o quê? Vai receber isso e vai ficar bravinha, né? A igreja vai ficar meio rebelde. E aí Paulo vai escrever a segunda carta ali, atestando o seu ministério apostólico, dizendo que ele é um apóstolo chamado por Cristo, dizendo que Cristo veio sobre a vida dele, dizendo que ele não é criança, dizendo que ele não está ali para brincadeira, que eles deviam respeitar o apostolado de Paulo. Ok? E aí ele já vai abordar ali a questão da tribulação. Essa tribulação aqui é a tribulação que nós sofremos aqui já em terra, tá? Que são os desertos da nossa vida, as dificuldades da nossa vida. E ele vai fortalecer os irmãos através do seu testemunho. Paulo vai dizer, olha, para mim aqui não é fácil também não, tá? Trago no meu corpo as marcas do evangelho. Não é nada fácil para mim também. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que lutar, enfim. Paulo vai ali confortar os irmãos. E aí ele vai dizer do amor pelos irmãos. Que por estar sofrendo pelo fato de estar sendo rejeitado, Paulo escreve com profundas lágrimas. Expressão do grande amor pelos irmãos que rejeitavam o seu ministério. Olha isso aqui. Os irmãos estavam rejeitando o apostolado de Paulo e Paulo estava amando esses irmãos. Muitas das vezes a gente tem a atitude contrária, né? A gente é rejeitado pelas pessoas e a gente se afasta, a gente fala mal, a gente faz fofoca, faz intriga, a gente manda indireta no WhatsApp, no status, a gente faz aquela parafernália toda, né? Paulo está sendo rejeitado e ele está amando o próximo, amando seus irmãos, ensinando e, através do diálogo, se aproximando desses irmãos.
Nem parece o mesmo Paulo lá de 1 Coríntios capítulo 5 que está lançando as pessoas para Satanás, né? Por isso que eu falei para vocês, cada caso é um caso. Aquele negócio de lançar as pessoas fora, de excluir as pessoas da igreja, é um caso específico, onde as pessoas não querem se arrepender. Mas Paulo, ele vai falar do grande amor que ele sente pelos irmãos. E é por isso que ele está escrevendo essa segunda carta. E ele vai falar sobre a sinceridade na pregação. A sinceridade de Paulo na pregação é algo visível. Nela, Paulo trazia o conhecimento de Cristo e a sua pregação expunha o reino de Deus para os fiéis e a condenação para quem rejeitava. Aqui está a receita de como deve ser a sua pregação, meus irmãos. Quem prega aí, ó. A sua pregação, você deve trazer ali o conhecimento de quem é Cristo. Você deve expor na sua pregação o reino de Deus e deve também deixar as pessoas cientes da condenação de quem rejeita o evangelho do Senhor Jesus. Só vou tomar uma água aqui. Sejam sinceros na pregação de vocês, tá? Não tenha medo de pregar o evangelho. Paulo, ainda na segunda carta aos Coríntios, ele vai falar da dependência de Deus, tá? Um dos grandes argumentos de Paulo para defender-se, ele argumentou que devido à sua experiência com Deus, é que ele iniciou a sua carreira ministerial. Por isso ele não precisava do testemunho de homens. Paulo vai falar assim, olha, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu tenho a minha dependência, a minha experiência com Deus. E aí ele vai dizer ali que ele não precisava provar nada para ninguém, porque foi Cristo quem o chamou e ele tinha essa experiência com Deus. E eu acho que é isso que nós devemos aprender com Paulo, tá? Você não precisa provar nada para ninguém. Se foi Cristo que te chamou, permaneça firme, permaneça vigilante, permaneça no Senhor. Pode falar, irmão Anderson. Então, como o senhor falou sobre pregação, eu quero trazer um pouco do evangelismo, que também é uma pregação, você tem que falar do amor de Cristo para a pessoa. Como que eu sempre tive meio dificuldade nessa parte, porque como que eu abordo a pessoa, eu falo o amor de Cristo, mas eu tento convencer, não convencer, porque convencer eu sou inocente, mas eu tento apresentar Cristo para ela, mas não de uma forma que seja se você aceitar Cristo, você vai para o inferno. Que a maioria dos evangelistas que eu vejo é assim. Deus está te dando a oportunidade, não sei o que, mesma coisa que eu apelo lá, aceita Jesus, se não Deus dá uma oportunidade, você pode aceitar, sabe? Como que uma forma de pregar e abordar uma pessoa e ao mesmo tempo ser chato, sabe? Perfeito. Olha, o Anderson, eu te aconselho aí pelo aquilo que Cristo falou para nós. Amor. É falar do amor de Deus. Porque se a pessoa ela vem para Cristo com medo de ir para o inferno, ela não está vindo porque ela ama Jesus. Ela está vindo porque ela está com medo de encontrar o cão lá, né? Então, as convicções dela, ela está por opressão, ela está por medo, ela está por angústia com Cristo. Agora, se ela descobre o amor de Deus, se ela descobre que mesmo com todos os problemas que ela tem ali, Cristo ama ela, que mesmo com todas as angústias, Cristo está com ela, que Cristo quer libertar a vida dela, que Cristo quer estar ao lado dela, ela vai conhecer esse Jesus, ela vai se arrepender dos seus pecados e ela vai abraçar esse evangelho de uma maneira que esse amor de Cristo vai constranger essa pessoa e ela vai querer isso que você está falando. Perceba que lá no tanque, né, em João capítulo 4, Jesus encontra aquela mulher no tanque lá de Jacó, e Jesus em nenhum momento vai repreender aquela mulher, mas Jesus vai mostrar uma fonte de água viva, Jesus vai amar aquela mulher, e ela vai ficar tão estupefata com aquilo que ela está encontrando, que ela vai querer mais daquela água, e ela vai para uma cidade, e ela ganha uma cidade inteira para Jesus, através do amor de Jesus. O amor de Jesus constrangeu aquela mulher. Então a gente não precisa levantar a bandeira da militância do inferno aqui,
para que as pessoas venham para Jesus com medo de ir para o inferno. Mas nós devemos simplesmente amar as pessoas, não julgar as pessoas e mostrar um evangelho do amor. E que o amor de Cristo vai constranger essa pessoa, e quem vai convencer essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Quem convence ela do pecado não somos nós. Goela abaixo, você vai para o inferno, tal. Isso a pessoa ela até sabe. Porque isso é tão falado, isso é tão mencionado por aí, que a pessoa sabe. Agora, que Jesus ama aquela pessoa, que Jesus quer libertar ela, que Jesus quer ajudar ela, é isso que a pessoa precisa ouvir. Então eu te aconselho a pregar o evangelho dessa maneira, tá? E explicar o que é o evangelho, explicar o que é servir a Deus, explicar o que é estar na presença de Deus, sem esse julgo, esse peso todo, que é a questão aí da condenação do pecado. Dúvida? Eu te respondi, você entendeu? Boa. Continuando aqui, Paulo vai falar da mensagem cristocêntrica. Nessa segunda carta aos Coríntios, argumentando ainda sobre a sua defesa, Paulo afirma que o principal propósito ao ministrar o evangelho é anunciar Cristo aos perdidos e nada mais. O principal ponto, o principal objetivo que Paulo ele pregava o evangelho, irmãos, era para alcançar as pessoas perdidas. Esse deve ser o nosso foco. No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, na onde a gente vive, é alcançar as pessoas perdidas. Tem muita gente aí que está perdida em si mesmo, perdida em vício, perdida em traumas do passado. E a gente está, às vezes, do lado da pessoa, tendo a fonte de água viva dentro de nós, e a gente não transborda isso para a vida da pessoa. Com medo de, como o Anderson falou, de ser chato, com medo de ser tido como fanático. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, a gente começa a perceber que se a gente não viver o evangelho de fato, a gente vai ser como uma figueira seca, onde Jesus vai vir procurar frutos e não vai encontrar. Ah, pastor, vou ficar pregando para as pessoas em minha volta. Você não precisa pregar. Tem uma frase que eu sempre falo, né? Evangelize o tempo todo e, se preciso for, use palavras. A sua conduta, a sua vida, o seu posicionamento deve ser uma pregação para as pessoas. A forma como você vive chama mais atenção das pessoas do que as suas palavras. Porque tem muita gente que prega com as palavras e desprega com o seu posicionamento, desprega com as suas posturas. Então tome cuidado com isso, tá? Pode falar, Anderson. Já que tá falando sobre evangelismo, em relação, tipo assim, tá, eu tenho uma equipe e a gente vai lá evangelizar. Aí eu abordo uma pessoa, eu falo de Cristo pra ela, tal. Só que eu acho que o evangelismo hoje, eu acho que é muito chulo, sabe? Acho que a pessoa pega o papelzinho e fala, Jesus te ama, como é que você faz isso? Ah, Jesus te ama, te obrigado. Não é assim. Eu acho que você tem que tomar uma abordagem, tá? Melhor. E questão de eu vou lá, às vezes assim, eu fico pensando, tá? Eu vou lá, vou fazer uma coisa e aquele meu quer acertar aqui, ele quer mudar de vida. Mas eu não tenho suporte pra acolher aquele meu. Se eu for colocar ele numa coisa, tem que pagar. Como que se age nessa situação? Hoje as perguntas estão capciosas, hein? Mas é isso mesmo, eu gosto de perguntas, tá? A gente vai ter uma matéria só sobre evangelismo, né? E a gente trata esse tipo de assunto. Mas eu concordo com você, o Anderson. O evangelismo hoje nas igrejas é algo muito ralo, muito sem estratégia, muito, sim, quase que sem sentido, né? Entregar um panfleto e falar Jesus te ama é muito fraco isso, perto do que o diabo faz aí, pelo contrário, né? Como que ele leva as pessoas para fora. Mas
Eu acredito que um evangelismo bem feito, ele deve ter essa estratégia. Primeiro, o impacto social na vida das pessoas. Você tem que mudar a vida da pessoa. Você já tem sim que ter um destino para essas pessoas. Seja uma clínica de recuperação, seja um asilo, seja um lugar onde a pessoa vai se tratar. Porque não adianta nada, ela aceitou Jesus, mas ela vai voltar para o vício. Ela vai voltar, ela não tem o que comer, ela não tem um lugar para ficar, ela não tem um lugar ali para estar, né? Então, o evangelismo, ele deve ser algo estratégico. Ele é muito mais do que entregar um panfleto. Você tem que conversar com a pessoa, porque ela está ali por algum motivo, e mostrar para ela que mesmo ela naquela situação de rua, uma situação delicada, complicada, tem um jeito para ela, tem esperança para ela. Que o fato dos problemas que ela teve na vida dela, isso não afasta ela do amor de Cristo. E que na hora que ela decidir aceitar Jesus, nós temos que ter um amparo para ela, tá? Mas eu concordo com você, o que a gente tem hoje aí é muito ralo, é muito, sim, muito leve, sabe? Perto daquilo que a gente tem. Te respondi, ô Anderson? Sim, professor, respondeu sim. Boa. Continuando aqui, meus irmãos, Paulo vai falar também do sofrimento em prol do evangelho. Tá nós, hein? Capítulo 6, 11 e 12, Paulo expressa diversos tipos de sofrimento que ele mesmo passou ao pregar o evangelho. E tais sofrimentos serviram e servem de exemplo para os que vivem para Cristo, para aqueles que sabem viver para Cristo. Irmãos, não é porque nós estamos em Cristo que nós não vamos ter sofrimento. E não é porque nós estamos sofrendo que nós não temos Cristo. Você entende? É meio complexo, né? É meio quase que um paradoxo isso. Não é porque você está em sofrimento que você não é chamado por Jesus. Mas às vezes você está sofrendo porque você é chamado por Ele. Você entende isso? Não é porque você é crente, eu vou usar esse termo aqui, que você serve a Deus, que você vai ser imune aos sofrimentos desse mundo. Mas você deve ter isso como um troféu. É isso que Paulo fala, como uma garantia que você está no caminho certo. É sacanagem, né, irmã Elise? Eu concordo com você. Mas a nossa esperança está em Cristo, está no retorno de Cristo, está em aquilo que Cristo vai fazer ainda, morar nos ambientes celestiais eternamente. Só que o fato de eu servir a Cristo não significa que eu devo viver na miséria, na pobreza. Irmãos, uma coisa tem nada a ver com a outra, tá? A gente tem que estabelecer o reino de Cristo nessa terra e agora, enquanto nós estamos vivendo em Cristo, nós temos que estabelecer o reino de Cristo hoje. Ah, pastor, mas eu acho que eu não vou fazer nada não, Cristo já está voltando, eu não vou estudar, eu não vou me profissionalizar, eu não vou procurar um bom emprego, eu não vou trabalhar, porque Cristo está voltando. Está errado. Você tem que ser exemplo para as pessoas lá de fora, as pessoas têm que olhar para você e falar, meu Deus, como ela é uma pessoa de Deus, né? Ela é não só próspera, e quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro, mas uma pessoa positiva, uma pessoa que tem esperança, uma pessoa alegre, uma pessoa ali que sempre vai ter uma palavra de ânimo para as pessoas, mas que apesar dos sofrimentos, você adora a Deus não por ter sofrimento ou não ter sofrimento, mas você adora Ele por tudo aquilo que Ele te deu, que é a salvação em Cristo Jesus. É isso que Paulo vai dizer. O sofrimento em prol ao Evangelho. E aí a gente tem que ter o quê? Um compromisso com a santificação e a integridade. O que é a santificação? Lembra da aula passada? É Cristo tirar de dentro de mim o mundo. E nós temos que ter essa preocupação de sermos santos, tá? De vivermos uma vida para Cristo, de ter uma responsabilidade de viver uma vida inteira para Cristo. Tá? Nós temos que olhar para a nossa santificação, nós temos que abandonar os maus hábitos, nós temos que abandonar ali uma vida promíscua e viver para Cristo. Tá? E aí eu falo para vocês, o ministério de vocês precisa ser autêntico.
autêntico, ter autenticidade. E eu termino aqui a carta de 2 aos Coríntios, e Paulo falando sobre o zelo com a igreja. Paulo, ele sofria esse grande zelo que ele tinha pela igreja, tá? Ele buscava acompanhar todas as igrejas que havia fundado, mas muitas das vezes ele não conseguia fazer esse acompanhamento. E aí a gente vê que Paulo, ele tinha muito amor pelas pessoas. Paulo, ele tinha muito afeto pelas pessoas. Por mais que ele falou que bom que ele não tinha batizado as pessoas. Sabe quando você está no WhatsApp, você discute com a pessoa e depois você se arrepende? Paulo fez exatamente isso, tá? Você vê isso nas cartas dele. Na primeira carta ele falou que bom que ele não tinha batizado nenhum deles, e agora ele está falando que ama a todos. Isso é contradição? Não, isso é um ser humano que ama, né? É um ser humano que ama. Quantas das vezes a gente falou que não queria mais ver o nosso cônjuge? A gente falou alguma coisa para o nosso filho, para nossa filha, para alguém que a gente ama, só que a gente estava falando no momento da raiva, no momento ali do estresse. E é isso que Paulo vai dizer, que apesar de tudo, Paulo vai dar uma palavra ali de amor e de esperança para os irmãos ali. Ok? Irmãos, aqui finda a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, tá? E aqui eu já entro na carta de 1 Tessalonicense, uma outra carta que Paulo vai escrever, ok? Entenderam a primeira e a segunda carta de Corinto? Viu os grandes problemas que Paulo tinha? Eu vou tomar uma água aqui enquanto isso. Maravilha, vamos lá. Eu tenho ainda alguns minutinhos aqui. Vamos avançando aqui, tá? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo após ele receber um relatório de Timóteo. Sabe o Timóteo que ele vai escrever a carta lá que a gente vai estudar na aula que vem? Então, após Timóteo visitar a igreja de Tessalônica e trazer um relatório para ele, Paulo vai escrever essa primeira carta a essa igreja de Tessalônica, tá? E ele vai observar que a igreja ia bem, mas, como todas as igrejas, tinha problemas. Irmãos, coloque uma coisa na mente de vocês. Toda igreja tem problema. Não existe igreja perfeita. E se você encontrar uma igreja perfeita, não vai para lá, porque você vai estragar ela. Toda igreja tem imperfeições, toda igreja tem problemas. Ah, pastor, qual igreja eu devo frequentar? Eu digo para você, tem uma frase que eu gosto muito, né? Você não deve ir para a igreja mais perto da sua casa. Você deve ir para a igreja mais próxima da Bíblia. E, obviamente, uma igreja que você se sinta bem. Uma igreja que você sinta acolhido. Uma igreja onde você é alguém que pertencente àquele lugar, né? Você é abraçado naquele lugar. É esse lugar, é essa igreja que você deve ir, tá? Uma igreja que você é acolhido, uma igreja que você se sinta bem, que tenha palavra e que esteja fundamentado na palavra de Deus. E por mais que você ache essa igreja perfeita, ela tem problemas, tá? Toda igreja tem problemas, porque ela é feita de ser humano. Só que, eu costumo dizer isso, o problema pode estar em tudo, irmãos. Pode estar na cor da igreja, o problema pode estar, sei lá, em alguma aparência de alguém da igreja, o problema pode estar na forma com que eles, sei lá, eles têm a liturgia da igreja. O problema não pode estar na palavra e na questão de ser cristocêntrica. Não pode ter problema disso, não pode ter problema de doutrina. Tá? A igreja ela tem que ser cristocêntrica, bibliocêntrica. Não é usos e costumes, é Bíblia. Tá? É nessa igreja que você deve estar. Infelizmente, como o Anderson falou, é difícil de achar, mas existe. Tá? Mas existe e temos esse tipo de igreja.
Vamos lá. Outra coisa que aconteceu. Qual era o grande problema da igreja de Tessalônica? É compreender o que acontecia com os irmãos que morreram antes da volta de Cristo. Olha o problema dessa igreja. Eles queriam saber quando Jesus ia voltar. Ele ia saber como que seria a ressurreição. Eles queriam saber o que acontecia com as pessoas que morriam antes da volta de Jesus, né? Esse era o problema da igreja. Olha a diferença, né? O problema lá da igreja de Corinto, tudo aquelas coisas doidas que a gente conversou na primeira aula, e agora a gente vê que a igreja de Tessalônica sofria por querer saber quando que Cristo ia voltar. Isso aqui a irmã Andréia, esses aí inventavam problemas. Exatamente, irmã Andréia. E aí, as preocupações com a igreja de Tessalônica. Paulo não pode passar tempo suficiente em Tessalônica, pois estava sendo perseguido pelos judeus daquela cidade. Por isso, quando recebeu Timóteo, né, as notícias ali, ele escreve essa carta para se comunicar com aquela igreja. Tá? Vocês estão entendendo aí o motivo da carta, né? Paulo ele era perseguido pelos cristãos pelos judeus daquela cidade, e ele vai escrever essa carta para a igreja. O que ele vai falar dessa carta? A fé, o amor e a esperança, a integridade de Paulo. Ele vai falar da tentação de Satanás na igreja e do crescimento do amor na igreja. Então, nessa primeira carta aos Coríntios, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, eu achei que... perdão aqui, calma aí. Nessa primeira carta aos Tessalonicenses, deixa eu colocar a tinta aqui, Paulo ele vai tratar esses assuntos com a igreja, tá? Primeiro ponto, preparativos para a vinda de Cristo. Podemos observar que Paulo orienta os irmãos da maneira que eles deveriam viver. Ele vai falar assim, olha, Cristo ele vai voltar. Mas não é porque Cristo vai voltar que você tem que deixar de trabalhar, que você tem que deixar de estudar, que você tem que ficar esperando aí a Deus dará, né? Você deve ter uma conduta de um verdadeiro cristão. Você deve perdoar os seus irmãos. Vocês devem viver em santidade. Paulo vai falar dos modos que eles deveriam viver. Paulo vai falar do aspecto da vida de Cristo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente vai estudar isso lá em Apocalipse, tá? Mas Paulo vai falar que Cristo vai voltar. E que isso é uma certeza que nós temos. E Paulo vai tranquilizar os irmãos. Vai falar assim, olha, eu sei que a gente está sofrendo, mas Jesus vai voltar, tá? E Jesus vai colocar todas as coisas no lugar. Fiquem tranquilos, ok? Ele vai dizer também das práticas cristãs. Nessa carta aqui, ele vai listar várias coisas que os cristãos deveriam fazer. Primeiro, o reconhecimento dos obreiros. Então, quando for alguém pregar ou algum apóstolo ir lá naquela igreja, eles deveriam reconhecer essa pessoa. Eles deveriam acolher essa pessoa. Eles deveriam dar paz para essa pessoa. Ser paciente, do bem, né? Ter esse tipo de reconhecimento dentro da igreja. E quando eles forem separar um obreiro, eles deveriam ser categóricos nisso, né? E os obreiros ali de Tessalônica, eles deveriam ser portadores de alegria, portadores de paciência, portadores de oração, portadores de gratidão, portadores de dons, de discernimento e santificação, tá? Isso aqui é muito interessante. Paulo ele vai trabalhar isso em duas cartas, aqui em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, e Paulo vai trabalhar isso na carta a Timóteo, sobre o que o obreiro deve ter, né? O obreiro para ser separado, né, como ungido do Senhor, o que ele deveria ter, quais são as aptidões que esses obreiros deveriam ter. E na carta, meus irmãos, de 2 Tessalonicenses, Paulo escreve a primeira, que é aqueles assuntos que eu falei ali. Eu estou correndo um pouco aqui por causa do nosso horário. Paulo ele vai, na sequência de 1 Tessalonicenses, escrever a segunda carta. E agora não é mais para falar sobre a vinda de Cristo, porque isso ele já tratou, mas sim trazer uma mensagem de perseverança até que Cristo retornasse. Então eles já estavam mais calmos ali. E aí Paulo vai falar do crescimento da fé e do amor, iniciando ali, reconhecendo a fé que aqueles irmãos estavam tendo,
e que eles precisavam continuar tendo essa fé e esse amor nas perseguições e nas dificuldades. Paulo está dizendo, olha, apesar das perseguições, apesar das dificuldades, mantenham a fé em Jesus Cristo. Vai valer a pena, tá? E aí ele vai dizer, Cristo ele vai voltar, mas antes o anticristo vai se manifestar. E vocês precisam ter uma fé inabalável em Cristo Jesus, para vocês não serem enganados por anticristo. E Paulo e João, o apóstolo João também, eles vão falar, irmãos, de diversos anticristos, no plural, tá? O anticristo não foi e não é uma pessoa só. Ele é um movimento. A gente vai estudar isso em Apocalipse, tá? Principalmente na época aqui de Cristo. Porque o anticristo, ele vai se manifestar de 3 formas. Ele já se manifesta desde o princípio. O que é um anticristo? Aquele que é contra Cristo. Então, desde a queda do homem, o anticristo está se revelando, que é o espírito do anticristo. Depois vem o sistema do anticristo, e é contra esse sistema do anticristo que Paulo está falando para o pessoal tomar cuidado aqui, né? Paulo, ele vai dizer aqui, eu só fui ler aqui se alguém tinha mandado alguma coisa, irmãos. Paulo, ele vai dizer aqui que eles deveriam tomar muito cuidado com esse espírito do anticristo. Eles deveriam blindar a sua fé para a volta de Jesus. E por fim, Paulo vai trabalhar que surgiria um homem, que não é o sistema, mas um homem que se levantaria contra o evangelho e quanto a todos que vivessem o evangelho de Cristo, e esse homem seria o anticristo, tá? E é daí que a gente vai estudar o Apocalipse, sobre quem é o anticristo, quando que ele vai vir, se ele já está entre nós, enfim, esses assuntos aí, segurem aí que a gente vai estudar em Apocalipse. E por último, Paulo vai falar dos eleitos para a salvação. Quem é eleito para a salvação? Aqueles que são chamados por Cristo, que recebem Cristo como Salvador, aqueles que andam em santificação e na fé, na verdade de Deus. Esses são eleitos para a salvação, tá? Todo aquele que reconhece Jesus como seu Salvador. Eu dei uma corrida aqui, meus irmãos, peço perdão para vocês, é por causa do nosso horário, eu tenho só 1 minuto aqui, nossa aula já foi, né? Mas eu consegui passar para vocês aqui todo o conteúdo, e espero que vocês tenham aprendido com essas cartas doutrinárias aqui de Paulo. Semana que vem, meus irmãos, é sexta-feira, eu acho que é feriado, né, se eu não me engano, e aí eu vou mandar no grupo ali para ver se todo mundo vai conseguir participar da nossa aula ou não, tá? Mas, se a gente for participar, se preparem para a prova, tá bom? Eu vou passar as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e o livro de Tito, e aí a gente encerra a matéria, tá bom? E aí a gente vai ter a nossa prova. Irmãos, a nossa live aqui, ela pode cair, né? A nossa aula, ela pode cair a qualquer momento, porque já deu o nosso time aqui, e eu agradeço todos vocês que participaram dessa aula. Foi um pouco mais corrida agora no final, mas eu acho que eu consegui passar todo o conteúdo aí para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, pode mandar lá no grupo, que a gente pode continuar respondendo as dúvidas de vocês lá no grupo, tá bom? Mas eu queria agradecer já desde já a todos vocês por a nossa aula aqui. Acho que deu para vocês compreenderem as cartas de Paulo e se aprofundem no livro de vocês, tá? O livro traz muito mais conteúdo, o livro traz todas as nuances aí de como foram as cartas de Paulo, tá bom? Eu vou encerrando a nossa aula por aqui, e a gente continua na semana que vem. Se não for na semana que vem, eu já mando mensagem, a gente vai conversando ali. Fiquem atentos no grupo, tá? Não arquivem o grupo de teologia. Fiquem atentos ali